Olá! Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Parece simples, mas há várias situações que podem provocar dúvidas em qualquer falante da língua portuguesa. Eu sou a professora Rafaele e nesta aula vamos conhecer as regras de concordância verbal. Na concordância verbal, o verbo vai se adaptar ao número e à pessoa do sujeito. Isto é, a conjugação do verbo varia de acordo com o número, singular ou plural, e com a pessoa do sujeito, primeira, segunda ou terceira pessoa. Vejamos alguns exemplos. Eu adoro chocolate. O verbo adorar está concordando com o sujeito eu. Elas adoram chocolate. Neste caso, o verbo adorar concorda com o sujeito elas. Se o sujeito está no plural, o verbo também deve ir para o plural. Nós adoramos chocolate. A mesma coisa. O verbo concorda com o seu sujeito nós. No entanto, é possível encontrar casos específicos que são formados por estruturas que fogem à estrutura mais básica da sintaxe, o sujeito simples mais o verbo mais complemento, trazendo assim os sujeitos compostos, indeterminados, expressões que indicam quantidade aproximada, porcentagem, orações sem sujeito, entre outras, o que acaba demandando recomendações específicas para que seja feita a concordância da forma correta. Vamos conhecer agora cada uma delas. A concordância com o sujeito coletivo. Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica sempre no singular. Por exemplo, a multidão ultrapassou o limite. O verbo ultrapassar está concordando com o sujeito coletivo, multidão. O elenco era muito competente. O verbo ser concorda com o sujeito elenco. Por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, a multidão de fãs ultrapassou o limite. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Então, neste caso, o verbo tanto concorda com o sujeito coletivo ou com a forma que foi especificada. A concordância com os coletivos partitivos. Neste caso, o verbo pode ser usado no singular ou no plural em coletivos partitivos como a maioria de, a maior parte de, grande número de, por exemplo. Grande número dos presentes se retirou, ou grande número dos presentes se retiraram. O verbo tanto pode ir para o plural quanto ficar no singular. Nas expressões mais de, menos de, cerca de, o verbo concorda com o numeral a que ele se refere. Por exemplo, mais de uma mulher quis trocar as mercadorias. Temos aí o verbo concordando com o numeral uma. Já no segundo exemplo, mais de duas pessoas chegaram antes do horário. Neste caso aqui, o verbo está concordando com o numeral duas, portanto, ele precisou ir para o plural. Nos casos em que mais de é repetido, indicando alguma reciprocidade, o verbo vai para o plural. Por exemplo, mais de uma professora se abraçaram ou mais de um funcionário se ajudaram. Então, neste caso aqui, como está transmitindo uma reciprocidade, o verbo ficou no plural. Já com os nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. Por exemplo, os Estados Unidos influenciam o mundo. Neste caso aqui, o verbo foi para o plural, pois está concordando com o artigo que está no plural. Já quando não tem esse artigo, o verbo fica no singular. Por exemplo, Estados Unidos influencia o mundo. O pronome relativo que. Neste caso, o verbo deve concordar com o antecedente do pronome que. Por exemplo, fui eu que levei. Foste tu que levaste. Foi ele que levou. Então, o verbo está concordando com aquela palavra que antecede o pronome relativo que. Eu, tu, ele.
Quanto ao pronome relativo quem, o verbo pode ser conjugado ou na terceira pessoa do singular, ou ele concorda com o antecedente do quem. Por exemplo, fui eu quem afirmou ou fui eu quem afirmei. O verbo, ele tanto pode concordar com o antecedente ou ele fica na terceira pessoa do singular. A expressão um dos que. Neste caso, o verbo pode ser conjugado tanto no singular quanto no plural. Por exemplo, ele foi um dos que mais contribuiu, ou ele foi um dos que mais contribuíram. As duas formas estão corretas. Já a concordância com sujeitos formados por sinônimos. Neste caso, o verbo pode ir para o plural, ficar no singular ou concordar com o núcleo mais próximo. Por exemplo, preguiça e lentidão destacaram aquela gerência. Preguiça e lentidão destacou aquela gerência. Enquanto no primeiro exemplo o verbo foi para o plural, no segundo exemplo o verbo ficou no singular. Com o sujeito formado por palavras em graduação e numeração. Neste caso, o verbo pode flexionar para o plural ou pode concordar com o núcleo mais próximo. Por exemplo, um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Ou um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. As duas formas estão corretas. Sobre a concordância com sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. O verbo vai para o plural e concorda com a pessoa por ordem de prioridade. Por exemplo, eu, tu e Maria só chegaremos ao fim da noite. Temos aqui o eu, que é a primeira pessoa, o tu, que é a segunda pessoa, e o ele, que é a terceira pessoa. Ou seja, a primeira pessoa do singular tem prioridade e no plural ela equivale a nós, ou seja, nós chegaremos. Já no segundo exemplo, José e eu conseguimos comprar um apartamento. Temos aqui eu, que é a primeira pessoa, e José, que é a terceira pessoa. Aqui também a primeira pessoa do singular tem a prioridade e no plural equivale a nós, portanto, nós conseguimos. A concordância com sujeitos ligados por ou. Nestes casos, os verbos vão para o plural quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Por exemplo, doces ou chocolates desagradam o menino. Neste caso aqui, o ou se refere tanto a doces quanto chocolate. Então, o verbo vai concordar, ele vai para o plural para concordar com todos. Água ou suco refrescam neste calor. A mesma coisa. Já quando a partícula ou é utilizada com retificação, o verbo concorda com o último elemento. Por exemplo, a menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Ou a mãe ou o pai não lhe deu educação. Então, neste caso, o verbo concordou com o último elemento. Agora, quando a ação verbal é aplicada apenas a um dos elementos, o verbo permanece no singular. Por exemplo, Laís ou Elisa ganhará mais tempo, ou uma ou outra. O marido ou a mulher vai ao supermercado hoje. Então, nesse caso, o verbo, quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Agora, vamos praticar o que aprendemos hoje. Vamos ao nosso primeiro exercício. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Letra A. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Letra B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. E letra D.
persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. A resposta em que temos a regra de concordância que não está correta é a letra C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Por que que está errada? Faltam aos países. O que que faltam aos países? Uma legislação. Então, uma legislação é o sujeito desse verbo e o sujeito está no singular. Portanto, o verbo precisa também ficar no singular. Portanto, o correto seria: falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. A ocorrência de interferências nos a concluir que uma relação profunda entre homem e sociedade que os mutuamente dependentes. Então, vamos completar com as formas verbais corretas. O correto seria o seguinte: a ocorrência de interferências leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna mutualmente dependentes. Portanto, a resposta correta é a letra A. Na terceira questão, vamos assinalar a alternativa correta quanto à concordância verbal. Letra A. Às vezes, é atribuído aos jovens inexperientes as mazelas dos adultos. Já vimos aqui que tem uma incorreção, deveria ser são atribuídas aos jovens inexperientes as mazelas. As mazelas são atribuídas, então essa aqui está errada. Na letra B, nem sempre se nota estas tendências entre os jovens. O certo seria aqui, nem sempre se notam. O que que se notam? Estas tendências, está no plural, portanto o verbo precisa também estar no plural. Na letra C, muito fez para a cura do paciente, o médico e os enfermeiros. E na letra D, faltam às pessoas exibicionistas um pouco de decoro. Na letra D, a gente vê aqui que o que faltam às pessoas? Um pouco de decoro. Portanto, um pouco de decoro falta às pessoas. Aqui na letra D, o verbo deveria também estar no singular para concordar com o sujeito decoro. Portanto, a única que não apresenta um erro na concordância é a letra C. Muito fez para a cura do paciente, o médico e os enfermeiros, pois nós temos aqui dois sujeitos e o verbo concordou com aquele que está mais próximo. Analise as frases abaixo com sujeitos formados por expressões e indique a que apresenta concordância verbal incorreta. Letra A. Mais de um escritor representou o Brasil na Conferência Literária Internacional. Letra B. Hoje, um ou outro viaja à Bahia. Letra C. Eles era um dos que mais fazia bagunça. E letra D. Mais de 1.000 pessoas morreram com esse vírus. A única alternativa em que encontramos um erro em relação à concordância é a letra C, pois eles eram um dos que mais fazia bagunça. Eles eram um dos que mais faziam bagunça, porque o verbo ser precisa concordar com o sujeito que está no plural. Esta foi a nossa aula sobre concordância verbal. Espero que eu tenha tirado muitas dúvidas de vocês e aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!